Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta. Hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose para mais uma aula ABH falando sobre hipnose aqui para vocês. E hoje a nossa aula é um tema que eu gosto muito. A gente vai falar sobre regressão e metapadrão, né? Nós estamos aqui em uma série de aulas, de 4 aulas, falando sobre o metapadrão dentro da hipnose. Nas últimas 2 aulas, eu falei sobre o que é o metapadrão, falamos sobre a fundamentação, a neurociência do metapadrão, e essa é a próxima aula, são aulas mais práticas mesmo, no sentido que vai ter mais aplicações, o que a gente vai estar vendo aqui, né? E hoje, vocês vão ver os mecanismos por trás da regressão, o que é que faz que a regressão funcione. Assim como eu vou estar falando sobre como você pode associar um metapadrão à prática da regressão, para fazer melhor a regressão, né? Basicamente isso, para fazer mais rápido e melhor. Então, vamos falar bastante de neurociência aqui e vamos associar com o que a gente falou nas últimas aulas, né? Se você está aqui nessa aula e você não assistiu as 2 últimas aulas, sugiro que você assista. Se você já está aqui, continua, né? Mas se você está vendo a gravação aqui no YouTube, volta, assiste antes de assistir essa aula aqui, porque com certeza vai valer a pena, né? Aqui na aula de hoje, eu vou falar bastante da neurociência da regressão, e isso foi aula especificamente do nosso último encontro, né? Então, se você já tiver essa fundamentação, com certeza vai te agregar muito mais, né? Seguindo, gente, o meu objetivo daqui hoje é fazer com que você saia dessa aula sendo um melhor hipnoterapeuta regressivo, né? Eu não estou aqui para ensinar regressão, então eu espero que você que está aqui me assistindo já saiba o básico de regressão. Mas no caso, você vai sair dessa aula fazendo melhor, mais rápido, mais eficiente, de forma muito mais pontual, né? Basicamente é isso aí. Então, vamos começar, gente. Vamos começar pelo comecinho da regressão. Vamos falar sobre aquilo que faz as memórias emergirem à consciência durante uma regressão. É comum a gente fazer um curso de hipnose aqui no Brasil, e a gente geralmente ouvia as seguintes explicações para o motivo das memórias virem à consciência de uma regressão, né? As explicações geralmente são: a gente atravessou uma faculdade crítica da mente, ou que um subconsciente decidiu trazer a memória à consciência, né? Geralmente atravessei a faculdade crítica e o subconsciente decidiu trazer a memória. Mas vou dizer para vocês que estão aqui me assistindo que isso é uma tremenda de uma mentira, gente. Isso não é realidade. O que faz que as memórias emerjam na regressão não é um subconsciente, não é uma faculdade crítica, não tem nada a ver com nada disso, tá, gente? Bom, na última aula minha, eu falei sobre um termo da neurociência chamado memória dependente do estado. Memória dependente do estado, o aprendizado dependente do estado, né? Aquele conceito da neurociência que fala sobre a recuperação de memória, sobre os elementos que facilitam a memória vir à consciência emergir, né? E o que, basicamente, isso daí vai falar é o seguinte: se eu trago parte de uma memória, parte de um aprendizado, o resto do aprendizado tende a vir automaticamente. Então, se eu trago parte de uma memória, o resto da memória tende a vir sozinho. Se eu disparo um gatilho da memória, a memória tende a vir em conjunto, ou se eu disparo o estado por trás da memória, a memória também tende a vir em conjunto, né? Basicamente, o que a memória dependente do estado fala, que se eu trago parte dos processos que foram aprendidos, que viraram memória, todo o resto tende a vir em conjunto. E, gente, isso vai acontecer porque os nossos neurônios, eles trabalham de forma associativa, né? As minhas memórias, os meus aprendizados não estão no neurônio em si. Minhas memórias, meus aprendizados estão nas conexões, nas associações entre os neurônios. Né? Inclusive, uma memória está associada a milhares de conexões ao mesmo tempo, não é uma conexão só. São várias que estão disparando ao mesmo tempo. E vamos lembrar que existe um processo de causa e consequência, né? Lá na lei de Hebb, lá do LTP. Se eu, depois que eu conectei neurônios, se eu disparo o neurônio A, um dos neurônios estão conectados, o B tende a ser disparado de forma automatizada como consequência do disparo do A. Né? O que a lei de Hebb falava? Se eu disparo o A, disparo o B, repito, disparo o A, disparo o B, disparo o A, disparo o B, os conjuntos A e B se conectam, e depois vai ter um processo de causa e consequência de quando eu disparar A, o B tender a ser disparado em conjunto. Então,
Como as nossas sinapses são associativas, é uma conexão física. Se eu disparo um, o outro tende a ser disparado de forma automatizada, porque o caminho já está ali conectado, né? Já existe uma conexão física ali existente. Então, o que vai fazer que a memória emerja durante uma regressão não é um subconsciente, não é uma faculdade crítica, é a emoção, é o estado, né? Então, o que acontece? Quando eu disparo o estado problema no começo de uma regressão, automaticamente eu vou estar favorecendo, facilitando a ativação de todo o conjunto de memórias que contém o mesmo estado. Se eu disparo um estado, eu praticamente estou associando todas as outras memórias que contêm esse mesmo estado. Não obrigatoriamente, mas estou fazendo uma facilitação. Da mesma forma que se eu disparo uma memória que contém um estado X, ao disparar essa memória, eu disparo também o estado X. Então, se eu disparo parte de um, eu puxo todo o resto em conjunto. Basicamente, é isso que a memória dependente do estado fala. Se eu puxo parte de um aprendizado, de uma memória, todo o resto vem junto. Ou seja, se eu disparo uma memória, a emoção vem em conjunto. Se eu disparo uma emoção, a memória vem em conjunto. Só que PS, não vem uma memória, não vem uma emoção em conjunto. Vem todas as memórias que contêm o mesmo estado associado. Basicamente, é isso aí. Então, quando a gente começa uma regressão, o que a gente vai fazer? A gente vai disparar o estado de problema e vai ampliar esse estado de problema. O que vai puxar as memórias na regressão é o estado, não é um subconsciente. Porque quando eu disparo o estado, eu estou facilitando o processo da memória dependente do estado, que vai auxiliar, facilitar com que memórias que contêm o mesmo estado também estejam sendo disparadas. Né? Basicamente, é isso aí. Então, não é subconsciente, não é faculdade crítica. Isso já traz uma coisa aqui de aprendizado para a gente. Primeiro, sem emoção, sem regressão. Fato. Já temos isso aqui. Se eu não disparar o estado do problema no começo de uma regressão, não vai ter regressão acontecendo. Né? Beleza. Seguindo, gente. Tá. Tá, só para fechar esse tópico aqui para eu não esquecer. Então, se eu disparo parte da memória, eu tenho uma tendência a puxar, disparar todo o resto da memória que está em conjunto, ou todos os aprendizados que estão associados àquele elemento. Então, se eu disparo uma memória, eu puxo as emoções. Se eu disparo os estados ou as emoções, eu puxo as memórias. Se eu disparo um gatilho, eu puxo as emoções e também puxo a memória. Gatilho, trauma, estado. As três coisas, quando eu disparo um, tendem a ser disparadas em conjunto dentro de um processo de hipnoterapia. O que isso também mostra para a gente? Que se eu trabalho com a ideia de gatilho, com a ideia de estado, mesmo que eu não esteja falando de passado, ao trabalhar essa questão, eu vou estar fazendo uma alteração nas memórias que estão associadas, ou seja, no passado também. Por mais que eu fale de futuro ou de presente, se eu trabalho com gatilho ou com estado, eu vou estar fazendo o mesmo que uma regressão faz. Pelo menos a nível cerebral. Né? Isso é algo bem importante aqui para a gente. Bom, seguindo. Se eu me associo ao trauma, que é a memória que vai ser trabalhada em conjunto, eu vou estar ativando o gatilho e, consequência, vai estar puxando os estados e todas as memórias que estão nessa cadeia. E não é uma memória só, são todos conjuntos de memórias que foram criadas com esse mesmo estado. Né? Beleza. Outra dica que eu posso dar para vocês aqui agora, além de que sem emoção não tem regressão, né? A próxima dica é o seguinte: ao fazer regressão, o ideal sim é que a gente dispare o estado e amplifique esse estado. Porém, com cuidado. Com cuidado. Por que tem que ter cuidado? Por que eu tenho que ter calma na hora de ampliar esse estado, gente? Porque o estado, ao ser ampliado, ele é uma faca de dois gumes. Né? Com certeza ele é uma faca de dois gumes. Por quê? Tem um lado positivo, porque se eu aumento o estado, se eu amplifico ele, eu facilito que todas as memórias venham à consciência. Né? Então, um estado mais intenso faz com que as memórias emerjam à consciência com mais facilidade. Porém, aí vem o problema, né? Ao ampliar o estado, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando as teias neurais que estão associadas a essa memória. Vocês se lembram quando eu falei do LTP e da lei de Hebb no último encontro? Sempre que eu estimulo teias neurais, essas teias neurais são
reforçadas, né? Ou seja, se eu me lembro de um trauma, eu disparo o estado e eu reforço esse trauma. Reforço. Eu deixo as teias neurais com calibre mais grosso. A gente diz que essas memórias foram reconsolidadas, né? Literalmente, gente. Então é o seguinte, o processo de se lembrar de um trauma não resolve nada. Na verdade, o se lembrar de um trauma piora o problema. Então, aquele papinho de hipnoterapeuta de que a gente vai acessar a raiz e resolver, isso é bobagem. Porque se eu souber a origem de um trauma, não resolve nada. Vários de vocês, com certeza, sabem a origem de vários problemas, os traumas que geraram, e saber disso não resolveu nada. Inclusive, se você ficar se lembrando desse trauma, vai disparar o estado. O que está acontecendo? O que a gente vai chamar de retrauma. Você está ampliando o problema. Aí, vamos elaborar mais isso daí. Durante um processo de hipnoterapia, o meu cliente está em estado de transe, ele está concentrado, e por estar concentrado, a resposta do corpo a partir da imaginação e pensamento é ampliada. Ou seja, o meu cliente vai reviver os traumas de forma mais intensa. Isso torna ainda mais perigoso o processo de estar acessando o trauma. Né? Por quê? Porque ao estar em transe, o estado disparado vai ser intensificado. Que insight que eu posso tirar disso? É muito melhor eu fazer uma regressão conversacional ou em um transe leve do que eu fazer regressão com uma hipnose formalizada em um transe profundo. Ao manter o estado disparado dentro da regressão, eu estou reforçando o problema e eu posso até estar reforçando a crença do meu cliente. Né? Esse processo de lembrar dentro do transe tende a piorar o problema, quase que inevitavelmente. Né? Então, o ato de lembrar em transe é um ato de se retraumatizar. Se eu estou fora do transe, me lembro de algo. Se eu estou dentro do transe, eu lembro de algo. Fora do transe tende a ser menos intenso do que dentro do transe. Né? Sempre. Então, aí a gente já tem outro problema, né? A maior parte dos hipnólogos falam que hipnoterapia é regressão. E não é, né? Regressão é uma técnica que a gente aplica dentro da hipnoterapia. E aí a gente vai além. A maior parte dos terapeutas regressivos nem fizeram curso de hipnose, nem falam de hipnose, né? Então, se você procurar no Google terapia de regressão, a maior parte deles nunca estudaram hipnose e estão fazendo regressão. E aí, essas pessoas que fazem regressão sem hipnose, elas não têm aquela desculpinha de, o meu cliente não estava em transe. Não atravessei uma faculdade crítica. O seu subconsciente não permitiu que a memória fosse acessada. Essas desculpinhas vão para o chão quando você entende o que faz com que uma regressão funcione, que é o estado. É o estado que vai fazer com que tudo funcione. Né? E só para finalizar, o ato de lembrar de um trauma é uma hiperestimulação. Isso vai reforçar a teia neural, vai ser um retrauma. Ou seja, lembrar por lembrar não resolve nada, só piora o problema. Acessar causa por si só é mais traumático do que terapêutico. Né? Seguindo, gente. Seguindo. Se você for fazer uma regressão, comece disparando o estado, porém, não amplifique muito esse estado. Amplifica um pouquinho. E começa a puxar as memórias a partir dali. Tá? Com certeza você já vai conseguir puxar a memória se você já disparou o estado. O negócio acontece quase que sozinho. Né? Agora eu vou falar sobre alguns experimentos para vocês. Tem uma pesquisadora chamada Meryl Kindit. A Meryl, ela é uma pesquisadora lá de Amsterdã. Passei em frente à universidade que ela trabalha alguns meses atrás. O Lucas tem assistido, o Lucas conhece a Meryl. Essa mulher é muito importante para a gente, gente. Essa mulher, ela fez várias pesquisas. E a partir das pesquisas delas, foi até criado um documentário que foi para a Netflix, chamado Hackers da Memória. Sugiro todo mundo que está aqui me assistindo assistir esse documentário depois, né? Bom, o que importa aqui, não tem mais. Mas, gente, Torrent está aí. Torrent está aí. Procura no Google, vocês vão achar. Essa mulher, ela fez um experimento específico que traz alguns insights para gente. Essa mulher, ela que resolveu buscar formas de tratar pessoas que possuem fobias por meio de medicamentos. Olha que interessante, tratar uma fobia, algo que é emocional, por meio de medicamento. IPS, tratamento definitivo. O que ela fez, gente? Bom, basicamente, primeiro, ela convidava as pessoas que tinham fobias de aranha para participar do experimento. As pessoas chegavam no laboratório dela,
E a primeira coisa que ela tinha que fazer ali era o que a gente chama de calibragem, ou seja, ela pedia para a pessoa que tinha fobia botar a mão perto de um aquário onde estaria uma aranha. Só que o que, que acontece? Se eu tenho fobia de aranha e eu tenho que ficar perto de um aquário de aranha, eu estou disparando a minha fobia, ou seja, o corpo reage a essa calibragem. A partir dali, ela descobriria se essa pessoa tinha fobia ou não, de fato, de aranha, porque o corpo reagiria a partir dessa exposição, desse enfrentamento, né? Bom, ela dava uma nota ali, calibrava que a pessoa tinha fobia, e o que, que ela fazia? Ela dava um remedinho para a pessoa e dizia assim: olha, amanhã você vai voltar aqui para o consultório. Antes de vir para cá, você vai tomar esse remédio e a gente vai seguir o experimento. E esse remédio que ela dava para a galera era um remédio chamado propanolol. O propanolol é um remédio muito comum para pressão, gente. Meu padrasto usa propanolol, né? A questão é que o propanolol, ele atua no nosso cérebro, inibindo a sintetização de adrenalina pela amígdala cerebral. E a amígdala cerebral é a área do nosso, uma das áreas do nosso cérebro que está muito associada à resposta ao medo, né? Então, o que, que acontecia? A pessoa retornava no dia seguinte, tinha tomado propanolol, e aí ela seria exposta à aranha. Só que ao ser exposta para a aranha, a área da amígdala cerebral ficava inibida e não era tão ativada como geralmente seria ativada ao estar exposto por uma aranha. Estranhamente, depois dessa situação, desse fato, a pessoa tinha uma melhora na resposta da fobia. Né? Ou seja, a pessoa tomava esse medicamento e melhorava da fobia. Mas por que será que um medicamento que inibia a atividade da amígdala faria com que essa pessoa não tivesse mais uma fobia? Né? O que faz com que isso aconteça, gente, é a neuroplasticidade. É a neuroplasticidade. Quando dispara as teias neurais associadas à aranha e não ativa as teias neurais associadas ao medo, essa estimulação promove uma neuroplasticidade e uma reconexão cerebral, desassociando ou pelo menos enfraquecendo teias neurais que estavam, caminhos neurais que estavam associados àquele gatilho, né? O que, ou pelo menos o que foi feito ali foi um reforço de novas teias neurais, né? De novos caminhos neurais dentro do problema ali. Isso mostra para gente que a gente não precisa acessar memória nenhuma para resolver nada. Eu não preciso regredir para resolver nada. Quando a gente fala de terapia nível ouro para lidar com fobias dentro da ciência, o método mais eficiente que a gente tem é uma técnica que se chama dessensibilização sistemática, que é uma técnica da terapia comportamental. Numericamente, é inegável que essa é a técnica que mais dá resultado. Só que, por mais que ela seja técnica e dá mais resultado, ela também não acessa conscientemente memórias. Percebam que, por mais que a gente esteja falando de uma terapia que não acessa consciente memórias, essas memórias estão sendo disparadas e estão sendo ativadas quando eu trabalho com o gatilho por causa da memória dependente do estado. Tá? Então, gente, a regressão ela não funciona porque acessou raiz nenhuma. Tá? E ela não funciona porque o subconsciente permitiu nada. Basicamente, é isso aí. Bom, tem uma outra pesquisa bem interessante que foi chamada de The Misinformation Effect, o efeito da desinformação. Vou botar o nome aqui para vocês, né? Essa pesquisa do The Misinformation Effect fala sobre como informações externas podem modificar a percepção e a experiência das nossas memórias, até mesmo alterar o fato dentro das nossas memórias, né? Bom, vamos lá. Quem fez esse experimento foram dois caras, um cara chamado Loftus e um outro cara chamado Palmer, em 1974, numa pesquisa chamada Reconstruction of Automobile Destruction, an Example of the Interaction Between Language and Memory. A reconstrução de uma destruição automobilística, um exemplo da interação entre a linguagem e a memória. Né? Nesse estudo, o que eles fizeram, gente? Eles pegaram uma série de participantes ali e dividiram em dois grupos, grupo A, grupo B. Esses dois grupos assistiriam ao mesmo vídeo, à mesma gravação de um acidente de carro. Só que após esses dois grupos terem assistido essa gravação, esses dois grupos passariam por uma série de perguntas, por um questionário, né, que elas responderiam aos pesquisadores. Então, assistia o vídeo do acidente, depois respondia o questionário. Só que o grupo A e o grupo B tinham apenas uma pequena diferença entre as perguntas que eles receberiam. Vamos lá. O grupo A recebia a seguinte pergunta: o quão rápido estavam os carros quando eles se esmagaram?
Esmagaram, no caso em inglês, é o termo smashed, que é um termo que a gente não usa muito no português, né? Mas lá eles usam muito, smashed, né? Ou seja, eles perguntaram quão rápido os carros estavam quando eles se esmagaram, quando eles se bateram forte um com o outro. Já o grupo B fizeram o mesmo questionário, mudando uma pequena palavra. O quão rápidos os carros estavam quando eles colidiram ou quando eles entraram em contato. O grupo A ouviu esmagado, o grupo B ouviu entrar em contato. Olha que interessante isso daqui, gente. E aí eles anotaram os resultados disso daí. O que eles descobriram é o seguinte: o grupo B. Aí eles fizeram as perguntas e no fim eles perguntavam a velocidade dos carros. O grupo B afirmou que a velocidade dos carros era muito mais inferior comparada com o grupo A. Olha que interessante. O grupo que ouviu contato afirmou que o vídeo que eles assistiram, os carros estavam em menor velocidade comparado com o grupo A, que ouviu o smashed. Olha que interessante. Uma simples palavra modificou toda uma experiência de uma memória, né? E aí teve algo a mais ali. Na semana seguinte, essas pessoas deveriam voltar para participar do experimento e responder mais uma pergunta. E a pergunta que eles faziam era a seguinte: perguntaram se eles viram os vidros dos carros quebrados após o acidente. O grupo A, em sua maioria, falou que viu o vidro quebrado. O grupo B, alguns viram, alguns não viram. Só que PS, não houve nenhum vidro quebrado no vídeo dos carros colididos. Olha que interessante, gente. O grupo que ouviu a palavra smash, além de dizer que os carros estavam em maior velocidade, disseram que tinham vidros quebrados. E, gente, uma semana depois do fato, já é memória de longo prazo. Não é mais memória de curto prazo, não é mais engrama que vai virar uma memória. É longo prazo. Isso já foi associado no cérebro. Ou seja, uma simples palavra modificou completamente a experiência visual e factual da memória de alguém. Tá? O Lucas Albuquerque falou, priming puro. É literalmente priming isso daqui. Né? A estampagem que está acontecendo ali com a memória. Né? Gente, isso mostra pra gente como nossas memórias são plásticas e o quanto elas são falsas, né? O quanto elas estão se modificando e o quanto a gente vai acreditar que algo é verdadeiro, sendo que, na verdade, é a nossa percepção desse algo, né? A gente nunca vai saber se uma memória é real ou falsa de verdade. Bom, eu falei sobre esses experimentos porque esses experimentos ajudam a gente a entender melhor o funcionamento da regressão, né? Você já sabe que se eu disparo o estado problema ou o gatilho, consequentemente eu vou estar disparando as memórias que estão associadas nessa teia neural. É o estado ou é o gatilho que vai puxar a memória. Se eu puxo o gatilho, eu disparo estado. Se eu disparo estado, disparo as memórias e gatilho também. A cada vez que eu estimulo as teias neurais associadas a essas memórias, eu estou deixando essas teias neurais instáveis e elas estão ficando a um passo de se reconectar. Vamos lembrar disso, gente. A lei de, quando eu falei de neuroplasticidade no último encontro, eu disse para vocês que existia uma questão da neuroplasticidade que era importante para a gente. E qual que é essa questão que é importante da neuroplasticidade? A neuroplasticidade existe, ela acontece sob uma condição. A condição para a neuroplasticidade acontecer é que esses neurônios têm que ser ativados, porque ao serem ativados, eles ficam instáveis e a partir dessa instabilidade, a neuroplasticidade pode ocorrer. Se eu não ativo uma teia neural, ela não fica instável, consequentemente, não tem neuroplasticidade, né? Bom, então, o que a gente vai fazer durante a regressão? O processo de regressão é um processo onde eu vou disparar as teias neurais, seja pelo estado, seja puxando a memória, que vai disparar estado, seja disparando o gatilho, que vai disparar a memória, que vai disparar estado também. Tanto faz, né? O que importa é eu vou disparar esse conjuntinho de memórias. Eu vou modificar um pouco essas memórias a partir da neuroplasticidade. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou desativar essa memória. Quando eu desativo essa memória, ela vai se reconsolidar da nova forma que ficou depois de eu ter estimulado ela. O que eu vou fazer depois? Vou trazer outra memória que está nas mesmas teias neurais, vou modificar um pouquinho mais, vou desativar. Vou ativar com outra memória, vou modificar um pouco mais, vou desativar. Vou ativar de novo com outra memória, vou modificar um pouco essas teias, vou desativar. À medida que eu vou fazendo isso repetidamente, eu estou mudando os caminhos neurais associados a essa memória, esse estado, esse gatilho.
Eu estou criando novas associações de preferência com estados de recurso, de forma que, no futuro, depois de eu terminar a regressão, ao disparar essa memória, estado ou gatilho, os caminhos neurais parados sejam outros e não aconteça mais a resposta automatizada que estava acontecendo antes, quando o problema disparava. Né? Ou seja, o processo da regressão funciona porque eu estou ativando a memória, modificando a memória, ou seja, tornando ela mais falsa, desativando. Ativou outra memória que está na mesma cadeia. Modifico, torno mais falsa, desativo. Faço isso várias vezes até que a resposta seja completamente nova. Gente, vamos lá. Se eu viro para alguém e digo, fica calmo, essa pessoa vai ficar calma porque eu disse para ela ficar calma? Não vai. Se o meu cliente que se sente rejeitado, abandonado, se ele falar assim, não quero mais me sentir rejeitado, abandonado, vai mudar o que ele sente? Não vai. Não vai, senão as pessoas nem iam na terapia, né? O que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de acessar uma causa para ressignificar não é algo tão poderoso assim. Porque a ressignificação é cortical. E eu estou falando aqui de reconexão de áreas emocionais do cérebro. Ou seja, eu virar para mim na memória e dizer, oh, fica calma aí, não promove uma grande neuroplasticidade. O que promove uma grande neuroplasticidade? O estado e a repetição. Gente, o nosso cérebro aprende com repetição e emoção. Estado e repetição. É isso que faz com que o nosso cérebro reconecte ou crie novas memórias, novas experiências. Né? Ou seja, muito mais importante numa regressão do que ficar ressignificando coisas é trabalhar o estado que está sendo disparado dentro da memória. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai chegar em bastante coisa legal. Tá. Então, quando eu disparo a memória, eu deixo ela sensível, eu modifico ela enquanto a memória está na consciência e desativo aquilo lá. Mas a memória só vai ser modificada porque ela foi ativada e ficou instável, né? Bom, eu falei agora há pouco que a emoção vai favorecer essa reconexão. Gente, a ideia da regressão, se a gente quiser fazer ela melhor, é o seguinte. Eu vou estar disparando as teias neurais, que são as teias neurais problema, que aqui eu vou chamar de teias neurais A, e logo em seguida eu vou estar ativando um conjunto de teias neurais de recursos, que são teias neurais B. E recurso, quando eu falo recurso, é estado, não é significado, é estado, é corpo. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou disparar a memória, que é o estado problema, e vou disparar um estado oposto, um estado de recurso ao mesmo tempo. Vou inativar. Vou disparar outra memória que está na mesma cadeia ou a mesma memória, tanto faz, porque está tudo junto. Dispara estado de recurso ao mesmo tempo. O que é isso? Dispara A e dispara B. É lei de Hebb, é LTP, né? Long Term Potentiation. O que é o Long Term Potentiation? Quando eu ativo áreas do cérebro diferentes repetidamente, essas áreas cerebrais ficam sensíveis uma à outra e tendem a reagir como causa e consequência uma à outra, né? A lei de Hebb é a mesma coisa. Se eu disparo o neurônio A, disparo o neurônio B, fico repetindo, disparo o AB, 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 o A se conecta a B e, como consequência, quando o A é disparado, o B tende a ser disparado de forma automatizada. Ou seja, se eu quero fazer uma regressão mais rápido, eu não vou ficar naquela ladainha de criança esclarecida, de ficar conversando com a criança da memória. Por quê? Porque conversar não muda o sentir com a mesma facilidade. Se eu quero mudar o sentir e eu quero reconectar rapidamente o cérebro, o que eu vou fazer? Eu vou disparar estado. Gente, o que vai acelerar a regressão não é a ressignificação. É o colapso dos estados. É o disparar o estado B logo depois que eu estimulei a T neural A e deixei ela instável. Ou seja, vou disparar o trauma, estimulei a T neural A, ficou instável, disparei recurso. Isso vai fazer com que eu comece a reconectar a T neural a novos estados de recurso, gente. E aí, isso vai acelerar muito a regressão. Quando a gente fala de regressão de uma forma clássica no Brasil, é comum a gente ver hipnoterapeutas que passam horas na mesma regressão, né? Tem hipnoterapeuta que se gaba por passar 3 horas na mesma regressão, 2 horas na mesma regressão, por acessar 20, 30 memórias. Gente, acessar 20, 30 memórias é danoso. É danoso, é óbvio. Porque cada vez que eu ativo a memória, eu estou estimulando essa T neural e estou reforçando esse padrão. Principalmente se eu estou disparando o estado de problema junto.
né? Você pensa que 2, 3 horas fazendo uma regressão é como se fosse uma academia para treinar o sistema simpático e fortalecer o estado do problema do meu cliente, né? Ou seja, esse cara que fica se gabando de fazer uma regressão longa, além de ser um terapeuta que não é tão bom assim, ele pode estar trazendo problemas para a vida do cliente dele, né? Basicamente é isso aí. E PS, mesmo que ele termine a regressão sem o estado ter disparado, ele já fortaleceu as teias neurais antigas, elas não vão ser destruídas do nada. Tá? O problema pode voltar a disparar mais forte depois, né? Bom, então o que a gente está fazendo dentro da regressão é fazer que nem a gente fazia naquelas fitas VHS, que é o quê? Gravar em cima. A gente está gravando em cima, né? Eu estou disparando essa teia neural e estou gravando novas coisas em cima. E o que vai favorecer essa nova gravação é a repetição com estados. Basicamente, é isso aí. Então, o objetivo da regressão é fazer com que a teia neural problema, que está disparando de uma forma automatizada, seja reconectada a novos caminhos neurais, fazendo com que depois de eu ter terminado o processo, já tenha criado essa reconexão e quando o gatilho dispare, novos estados sejam disparados, né? Bom, valendo lembrar que a chave de tudo que a gente faz é repetição e emoção, né? Basicamente é isso aí. Tá. Se o problema, gente, surgiu com repetição, a solução também vai exigir repetição, tá? E vamos entender, gente, que o problema de hoje não teve uma raiz. Foi um processo de condicionamento, foi um processo de fortalecimento de teia neural. Cada vez que o problema aconteceu, ele se ampliou. Ele se ampliou. Então, teve o primeiro trauminha, que criou as associações, aí foi tendo o segundo, que fortaleceu, o terceiro que fortaleceu, e por aí vai, né? Então, gente, se a gente quer fazer regressão de uma forma eficiente, utilize repetição, que é o oposto do que criou o problema. Geralmente, né? É difícil um problema ter surgido com um trauma só. Geralmente, fobia surge com um trauma só, né? E se eu quero fazer mais rápido, o que mais eu posso fazer aqui? Disparar um estado poderoso de recursos, né? Então, ao invés de simplesmente ficar ressignificando, eu vou descobrir o que o meu cliente pode ter dentro do problema que ele não tem de recurso, que ajudaria ele a lidar com isso. Eu vou disparar esse recurso no corpo dele, eu vou potencializar isso. Porque quanto mais potente, quanto mais intenso esse estado de recurso que eu vou estar usando como colapso dentro de uma regressão, menos memórias eu vou ter que acessar, menos repetições eu vou ter que fazer. Então, anota aí. Um estado de recursos mais intenso significa menos memórias acessadas dentro de uma regressão. E aí, isso é o termo técnico de reimprint, né? Que é a forma clássica da PNL falar de regressão, né? Bom, então a regressão não funciona porque eu acesso o caos ou por causa de um subconsciente. A regressão funciona por causa de LTP, né, Long Term Potentiation, lei de Hebb, e a reconsolidação terapêutica da memória. Né? E o que é essa reconsolidação terapêutica da memória? A reconsolidação terapêutica da memória é esse processo de ativar a memória e desativar para ela se reconsolidar de uma nova forma, né? Reconsolidação terapêutica da memória é o termo que a neurociência dá para esse processo. Beleza. Bom, é comum a gente falar de regressão e os hipnólogos ficarem falando que a regressão eu vou fazer ela para eu ressignificar o trauma raiz. E a realidade é que não é bem assim, né? O nosso objetivo não é só ressignificar. A gente vai ressignificar sim, mas o que tem que ser ressignificado é mais o presente do que o passado, né? Porque o presente está limitando o meu cliente hoje. E aí, além de ressignificar o que é racional, né, a crença que é limitante do meu cliente, eu vou fazer o processo que a gente chama de contracondicionamento ou dessensibilização do estado, do que está disparando no corpo, né? Então, eu vou separar o que é racional, que é o que eu vou ressignificar, e eu vou dessensibilizar ou contracondicionar aquilo que está disparando no corpo do cliente. Eu vou aplicar técnicas de ressignificação dentro daquilo que eu notar que é limitante e o que é corpo vou contracondicionar. E, gente, regressão não é nem só ressignificar e nem só dessensibilizar. É os dois juntos. Eu vou ressignificar e dessensibilizar ao mesmo tempo. São os dois juntos, tá? E aí,
tanto a ressignificação quanto a contracondicionamento ou de sensibilização vão estar rodando dentro do metapadrão. Os dois vão rodar dentro do metapadrão. Eu não vou me esquecer nem de um, nem de outro ao fazer a regressão, né? Inclusive, é interessante que você esteja fazendo os dois a todo momento, né? Colapsando, colocando recursos e ressignificando. Bom, e aí a gente vai repetir esse processo de ressignificar e colapsar algumas vezes, porque a repetição vai trazer novos aprendizados, novas associações. Então, o processo de regressão é um trabalho duplo. É um trabalho de lidar com o racional e com o emocional, com o corpo do meu cliente. E vale lembrar, gente, eu não preciso de regressão para ressignificar nada, né? A ressignificação não é uma exclusividade da regressão. Se você aprendeu algo diferente aqui hoje, você já ressignificou aprendizados antigos aqui. Né? Sempre que eu mudo minha forma de ver algo, eu estou ressignificando esse algo. E eu não precisei regredir para mudar o significado de nada. O simples fato de aprender algo, de notar algo de uma nova forma, já é uma ressignificação. Tá? Então, assim, aquela ideia de eu vou acessar a origem para ressignificar a origem, não é bem assim, né? Beleza, então eu vou ressignificar aquilo que é crença ou percepção limitante, assim como eu vou estar contracondicionando, dessensibilizando o estado que está disparando dentro do gatilho, dentro das memórias, problemas do cliente. Né? Beleza. E aí, dentro do meta padrão, a gente vai ter um negócio que é o tal do colapso, né? E por que eu vou usar colapso? Na verdade, eu já falei. Eu já falei do porquê usar colapso. Vamos entender um pouco mais contando o contexto histórico aqui. Quem estudou PNL já sabe que PNL não gosta de falar de passado. Né? PNL geralmente fala de presente e de futuro. Mas a PNL tem uma prática de regressão, né? Eles têm uma regressão própria que eles chamam de reimprint. E como que é feito o reimprint dentro da PNL? O reimprint basicamente é o seguinte, gente. Você pede para o cliente imaginar uma bolha protegendo ele. Você vai criar uma âncora de recursos. Você vai criar o problema. Você vai disparar o problema, vai fazer regressão. Fez a regressão, acessou a memória problema, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai colapsar, ele vai ativar a âncora de recursos dentro do problema. É assim que é feito o reimprint dentro da PNL. Ou seja, o processo de regressão da PNL é muito mais contracondicionar e dessensibilizar do que ressignificar. Eles já sabiam isso na década de 70, gente. E tem muito hipnólogo aí que está fazendo uma regressão que dura horas e horas e horas. Né? Então, um pouco atrasado. Beleza. E aí, qualquer pessoa que já testou o método do reimprint da PNL, viu que você, para fazer regressão, dificilmente você vai precisar passar por mais que 4 memórias diferentes. Né? Geralmente, 4 memórias já é muito. 5 é demais. Passou de 5, desnecessário. Né? Então, se você é hipnoterapeuta e tem que passar por mais que 5 memórias, reestude sua forma de fazer regressão, saiba que você pode fazer de uma forma mais eficiente, né? Mais eficiente e que vai dar mais resultado mesmo para o seu cliente. E o que faz que o reimprint funcione tão bem é o tal do colapso de âncoras, né? E o que a gente vai fazer, gente, é colapsar âncoras dentro de cada uma das memórias que a gente vai estar trabalhando na regressão. Eu vou estar trazendo a memória, disparando estados de recurso dentro daquela memória. Isso é o que a gente vai chamar de colapso de âncoras. Esse colapso de âncoras, né, que é esse estimular o B depois que eu disparei o A, né, é esse disparar o B logo depois de disparar o A que vai promover a neuroplasticidade, que vai causar a reconexão do cérebro. Então, eu disparo a memória para deixar ela instável, disparo os recursos logo em seguida para disparar a B, disparar B, a B, a B, a B e reconectar essas áreas do cérebro, né? Então, o que faz que a regressão funcione é o long term potentiation e a lei de Hebb. Não é acessar a memória raiz para ressignificar nada, não. Beleza, seguindo, gente. Aí, aqui vai uma dica para você. Você vai ressignificar sim. Porém, saiba que você não precisa ficar tão nervoso para ficar ressignificando os traumas, tá? Você vai ressignificar trauma? Vai. Mas busque ressignificar aquilo que afeta o hoje. Gente, o que ressignificar uma questão com o pai ou com a mãe vai bater no meu relacionamento com minha parceira, meu parceiro hoje? Não vai bater.
O estado, sim, se eu mudei o estado, vai mudar o estado que está disparando hoje. Mas a criança só vai falar do meu pai e da minha mãe, né? Então, assim, a gente vai ressignificar o trauma? Vai. Mas tenha um foco em ressignificar aquilo que é realmente limitante. Porque não é a ressignificação que vai fazer que a regressão funcione, é o colapso. E você pode ressignificar o problema hoje. Então, se o meu cliente traz um trauma que envolve um abuso, por exemplo, eu não tenho que ficar ressignificando o abuso. Não tenho. Eu tenho que ressignificar a forma que o problema dispara hoje, dentro da relação dela com o parceiro dela. Eu não tenho que ressignificar a relação dela com o pai se foi o pai que fez esse absurdo. Não tenho. Eu tenho que dar recursos para que hoje, quando o problema aconteça, novas teias neurais sejam disparadas. É um pouco diferente, né? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a regressão como a gente já faz, mas eu vou estar dissociando o meu cliente e vou estar perguntando, fulano, hoje, quando o problema acontece, se aquilo fosse acontecer de novo, o que você poderia sentir que te ajudaria a lidar com aquilo? Se o seu corpo reagisse diferente, o que você poderia sentir? Se eu tivesse uma varinha de condão que mudasse a forma de você lidar com isso daí, o que você poderia ter que te ajudaria a lidar com essa questão? O meu cliente vai responder essa pergunta, ele vai me trazer os recursos necessários. O que eu vou fazer? Eu vou disparar esses recursos, seja dando sugestão direta, se a pessoa estiver bem hipnotizada, ou fazendo ele entrar em outras memórias, né? Entrar em outras memórias para o estado. Com esse estado disparado no corpo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela entrar dentro do trauma. Ou seja, com o meu corpo reagindo diferente, eu vou entrar dentro do trauma mais uma vez. O que isso é a quarta etapa do metapadrão, que é o colapso de âncoras. E eu vou estar fazendo isso, de disparar um outro estado e entrar dentro do trauma a cada memória que eu acessar dentro de uma regressão. Então, eu vou ressignificar todos os traumas, eu vou disparar estados de recurso e entrar dentro de todos os traumas, colapsando os estados dentro de cada trauma da regressão. Tá? Basicamente é isso. Vocês que estão me assistindo aqui, vocês conseguiram entender o que é o colapsar estados dentro do trauma, dentro da regressão, gente? Vocês conseguem entender o que é um colapsar estados dentro da regressão, dentro de um trauma? Manda aí no chat para mim, por favor. Ótimo, ótimo. Beleza. E aí é o seguinte, se eu tenho uma pessoa que passou por um abuso, ela foi abusada pelo pai, e hoje isso traz o problema dela se sentir mal na hora de se relacionar com o parceiro, gente, acessar a raiz só vai trazer problema para essa pessoa. Só vai fortalecer o problema. Você não vai conseguir ressignificar, ver que o pai é bom, que o pai fez algo de positivo. Não fez. Não fez. E outra, o problema não é o pai, o problema não é o abuso. O problema é que hoje ela não consegue se relacionar. Por que eu vou fazer alguém ficar revivendo um abuso, sendo que eu posso simplesmente ir colapsando estados e trabalhar orientado para o presente ou para o futuro? O que eu tenho que fazer com essa pessoa é que, se um dia ela for passar por algo parecido, ela tenha potência para resolver o problema. No caso, hoje, se o problema acontece com o parceiro, ela não tem que ter potência para resolver o problema, porque não há problema. Porém, se ela não tem parceiro e o problema dispara hoje com pessoas do cotidiano, ela tem que ter recursos para evitar o problema se aquilo for acontecer, que é diferente do medo, né? Então, gente, o nosso foco na regressão, ele deve ser muito mais recurso, potencialidades do nosso cliente, do que acessar trauma, do que resolver a raiz de algo. O recurso é o grande salto aqui. Os meus clientes, eles não chegam para mim porque aconteceu algo no passado, eles chegam para mim porque tem algo acontecendo hoje. Ninguém chega e fala assim, Roberto, olha, eu vim aqui porque no passado minha mãe me bateu. Não, Roberto, eu tô aqui porque hoje eu tenho ansiedade. Então, o que eu quero é que quando dispare o gatilho da ansiedade, não dispare a ansiedade. Ou seja, eu quero que dispare um estado de recurso, potência para o meu cliente quando o problema acontece. E aí, aqui eu vou chegar num pressuposto, que pode ser que muitos hipnoterapeutas não gostem de ouvir esse pressuposto, mas neurocientificamente faz todo sentido, que é o seguinte: terapeuticamente é muito mais interessante você disparar um estado de recursos, nem que seja dar um mínimo de estado de recurso com o seu cliente, do que acessar uma memória raiz. Vou repetir. É 1000 vezes mais interessante para o resultado terapêutico você disparar um estado de recurso no corpo do seu cliente do que você acessar qualquer memória, a origem, qualquer memória raiz. Tá? O recurso vai mudar o problema, acessar vai reforçar. Beleza? Tá certo. E, gente,
fazer o colapso na regressão é bem simples, eu já expliquei para vocês. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai descobrir o recurso que a pessoa precisa lá, vai disparar ele e vai entrar dentro do trauma com o recurso disparado. Para disparar esse recurso, você vai poder fazer das seguintes formas. Se a pessoa estiver hipnotizada, você pode pedir para disparar o estado. Geralmente não vai acontecer, né? Mas pode acontecer dentro da hipnose, fenômeno emocional. Né? Sinta-se segura, dispara a segurança. Isso é fenômeno hipnótico. Ou, se a pessoa quer se sentir segura, por exemplo, eu vou fazer ela ir na imaginação para o local seguro. Né? Ou para uma memória segura. Consequentemente, vai disparar a segurança. Né? Então, vou descobrir o recurso, vou buscar em outras memórias esse recurso, vou me associar para disparar esse recurso. E aí, o que eu vou fazer? Com o meu corpo reagindo diferente, eu vou entrar dentro do problema mais uma vez. Se você não se sente confiante para trabalhar dessa forma, crie âncoras físicas, sinestésicas, aquelas âncoras clássicas da PNL. Descubra, fulano, o problema acontece hoje quando você vai falar em público. Ao falar em público, como você gostaria de se sentir? Seguro, confiante. Então, vou criar uma âncora de segurança e confiança, vou fazer a pessoa acessar o trauma, veio o trauma, o que eu vou fazer? Vou dissociar, vou ressignificar e vou pedir para ela se associar ao trauma enquanto eu disparo a âncora. Toca no pulso, dispara o estado, isso vai estar fazendo o colapso ali. Tá? Inclusive, gente, segundo John Overder, o criador do metapadrão, ele tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz que a própria mudança do estado, ou seja, a presença de estados de recurso, pode ser o suficiente para ressignificar uma experiência. Ou seja, muitas das vezes você não precisa nem ressignificar. Só de dar recurso, o seu cliente vai estar ressignificando algo. Parece estranho isso, mas, gente, vamos entender isso daqui um pouco mais fundo. Vamos supor o seguinte. Vou pegar um caso de um cliente meu. Eu tinha uma cliente que ela tinha que fazer apresentações dentro do trabalho dela. Então, sempre tinha reuniões entre a equipe e ela tinha que falar para a equipe. Ela sabia o que ela tinha que falar. Ela dominava todo o tema. Dominava tudo, gente. Só que na hora que ele ia falar, ela congelava. Ela ficava insegura e congelava. Bom, a crença que ela tinha com relação a isso é que ela não era capaz de falar. Eu não sou capaz de falar. Eu não sei falar em público. Bom, beleza, essa é a crença. Eu posso falar, não, veja bem, ó, em outro contexto você fala bem em público, então você consegue falar. Poderia ressignificar dessa forma? Posso, óbvio. Mas, se eu simplesmente colapso e deixo à disposição estado de potência, como, por exemplo, segurança, e essa pessoa vai falar em público se sentindo segura e confiante, qual que é a experiência? Eu consigo falar. Se ao falar em público, se essa pessoa for fazer a apresentação e se sentir segura e confiante, a experiência já é transformada. E isso modifica a própria crença. Ao conseguir falar, ela percebe que ela tem habilidade de falar e a crença já é modificada como consequência do estado de recurso. Ou seja, aquela ideia de ter que ficar focando tanto em ressignificar, saiba que ela não é tão importante quanto falaram. Ela é importante? Sim, mas menos de nem 50% do que ensinaram vocês. Tá? Beleza. Seguindo. Hum, tá. Gente, uma outra coisa interessante é que os recursos, eles devem vir de preferência do cliente, tá? Evite você, como terapeuta, ficar decidindo o recurso que o seu cliente vai estar utilizando, tá? Hum, beleza. Vamos lá. Outra coisa. O recurso que a gente vai estar utilizando, gente, ele deve sempre estar sendo orientado para o presente e não para o passado. Tá? O recurso deve ser orientado sempre para o presente ou não pelo passado. Eu vou pegar o exemplo que eu já dei aqui. Caso de abuso. Se eu for orientar o recurso para resolver um trauma do passado, ou melhor, o caso de abuso acontece hoje, quando essa pessoa está se relacionando com um parceiro, com a pessoa que ela ama. Ela vai se relacionar, dispara a ansiedade ou ela dissocia do corpo. É um exemplo. Né? Isso surgiu por causa de situações de abuso. Se eu vou dar recurso orientado para o passado, para uma situação onde alguém fez esse abuso, o recurso seria dar potência para essa pessoa gritar, bater, sair correndo, pegar uma faca, seja lá o que for, e dar um fim nessa situação. O recurso seria isso. Né? O que eu teria que ter lá que eu não tenho que me ajudaria a resolver esse problema? Né? Perceba que o recurso orientado do passado não é um recurso que eu preciso hoje. Hoje eu não tenho que ter raiva, eu não tenho que ter potência para resolver quando o problema acontece.
Quando eu me oriento para hoje, para o futuro, eu percebo que hoje, ao me relacionar com meu parceiro, o recurso que eu precisaria ser me sentir amado, me sentir bem, me sentir leve, me sentir com tesão, seja lá o que for, é diferente. Então, o recurso é presente e futuro, não é passado. Você só vai orientar o recurso para o passado se estiver repetindo o presente efetivamente igual e se ainda tiver a função sendo executada ali. Né? Se hoje, quando o problema acontece, a função do gatilho ainda é necessária, aí você pode orientar para o passado o recurso que você vai estar utilizando. Beleza. Problemas de se usar a regressão. Tecnicamente, eu já falei aqui para vocês dos problemas da regressão, né? Gente, a regressão é uma técnica maravilhosa. É uma técnica incrível, ela dá ótimos resultados, mas ela tem sua limitação também. Ela tem sua limitação e tem os seus problemas. Então, assim, geralmente os cursos de hipnose, eles não falam desses problemas. Eles vendem a regressão como uma técnica milagrosa, né? Com uma bala de prata que vai resolver tudo, inclusive na mesma sessão, gente. Mas agora, eu acho essencial que você, como hipnoterapeuta, entendam as falhas e os problemas da regressão, né? É... Ah lá, o Paulo Chesini perguntou, e nos casos em que a resposta para a pergunta de recurso foi, como você gostaria de se sentir? E o seu cliente diz, eu não sei. Aí o negócio fica um pouco mais complicado, né? Gente, você pode utilizar um modelo do Clean Language que o Paulo Chesini usa, que é o modelo Pro. Né? O modelo Pro funciona muito bem. Mas se o seu cliente começa a não saber que recurso que ele precisa, volta para o segundo passo do meta-padrão. Provavelmente ele não está dissociado. Né? Geralmente, quando o cliente não sabe falar sobre recurso, é porque ele ainda está associado ao estado problema. Quando o seu cliente está com o estado problema disparado no corpo, ele só vai saber falar de problema, não vai saber trazer soluções. E aí, se eu ainda não sei que recurso seria útil, nem assim, a dica que eu dou é use posições perceptuais. Busque pessoas de referências que lidariam melhor nessa situação do que você. Eu faria a seguinte pergunta: Fulano, tem alguém que você conhece? Pode ser alguém que você admira da vida real, ou alguém famoso que te ajudaria, que saberia lidar diferente de você nessa mesma situação? Alguém que teria uma resposta melhor do que a sua? Ah, sim, meu pai lidaria. Como que seu pai lidaria? Pergunta. O recurso está lá. Né? Então, busque outras pessoas como referência e o recurso vai estar dentro da experiência de terceiros. Saibam que isso pode ser feito também. Tá? Isso ajuda bastante, gente. Bom, voltando. Os cursos de hipnose, geralmente, eles não falam dos problemas da regressão, mas saiba que existem problemas na regressão, né? O maior problema, eu já falei, o maior problema é o retrauma. Por quê? Porque quando o disparo tem a neural, né, se eu estou estimulando elas com o estado problema, elas vão se fortalecer e vão ficar melhor consolidadas, né? Bom, uh, tá, já falei disso daqui. Falei. Uh, tá, um outro problema que vai poder acontecer é a dificuldade do hipnoterapeuta regular o estímulo, a intensidade do disparo do estímulo aversivo. O que é o estímulo aversivo, gente? É a resposta do estado do problema no gatilho, dentro do trauma. Gente, é comum a gente, nós como hipnoterapeutas, botar a pessoa no trauma, expor ela, e a pessoa dizer, não sinto nada. Isso pode acontecer, gente, porque o estado disparado é tão intenso que a pessoa se desconecta, se dissocia dele. Quem aqui assistiu a aula do Lucas de Albuquerque sobre teoria polivagal vai entender muito bem que se eu aumento a atividade simpática muito alta e falta recurso, a tendência é o desligamento. Né? É o fingir de morto, a pessoa vai se desconectar, ela vai se dissociar e não vai mais ter contato com o estado do problema. Aí tem muito hipnoterapeuta que começa o processo de regressão disparando o estado do problema de qualquer jeito, e aí o cliente não entra em contato, a regressão não acontece, ele vai falar assim, oh, puxa, culpa é sua, que não se engajou o suficiente, não se permitiu entrar em transe e a hipnose não vai acontecer. Só que, na verdade, a culpa é do profissional que disparou um estado super intenso no corpo do cliente. Né? Então, assim, isso que você está vendo como resistência pode ser você causando uma hiperestimulação no seu cliente e você não está vendo.
tá? Saiba disso, saiba disso. O outro problema da regressão é que a regressão ela promove muito enfrentamento, né? Ela promove um grande sofrimento emocional, né? É expositivo. E fazer uma terapia tão expositiva dessas talvez não seja tão interessante em vários casos, né? Gente, por que eu vou fazer alguém reviver um abuso? Por que eu vou fazer alguém reviver uma agressão, né? Por que eu vou fazer alguém reviver um espancamento? Não faz sentido nenhum para mim isso daí, tá? Nenhum. Por quê? Porque é difícil trazer recursos para isso e é uma hiperestimulação, né? É uma hiperestimulação. Tá. Outro problema, gente. A regressão, ela pode fortalecer a crença no problema. A regressão, ela pode validar a experiência presente do seu cliente. Eu vou pegar um caso de cliente que eu recebi. Eu recebi um cliente que ele passou por outro hipnoterapeuta. Ele estava lidando com um caso de rejeição e abandono. O terapeuta fez o trabalho com ele e, após a sessão, ficou mais intenso o problema do que era antes, né? Aí eu fui descobrir o que aconteceu. Gente, olha a regressão que o menino fez. Ele voltou para um momento da infância em que a mãe expulsou ele de casa. Aí depois a segunda memória é um momento em que o pai brigou com ele e expulsou ele de casa de novo. Terceira memória é onde a pessoa que ele estava noiva deu o pé na bunda dele. Gente, que tipo de memória que essa pessoa está vendo? Olha, eu fui abandonado, eu fui abandonado, eu fui abandonado, eu fui abandonado. Ele só vai ver abandono. Isso vai reforçar a crença de que ele foi abandonado. Ou seja, a experiência de trazer memórias passadas podem autocomprovar e justificar a experiência presente do seu cliente. Gente, nesses casos de rejeição e abandono não faz sentido nenhum ficar fazendo regressão. O que eu tenho que fazer é dar recurso, porque é inevitável que ele revive cenas de abandono e rejeição. Tá? Se for para reviver, que seja para mostrar para ele que ele pode ter recurso ao ser abandonado ou ser rejeitado. Aí faz sentido, né? Mas fazer regressão para ficar, ai, vai lá e conversa com ele, gente. Não, pelo amor de Deus, né? Já falei disso aqui. Um outro problema que a gente vai ter com a regressão, gente, é a questão das memórias falsas, né? A gente já sabe que as memórias são falsas. Ao se lembrar, uma memória está sendo criada e o processo de regressão, ele facilmente está criando memórias falsas, né? Principalmente se a gente estiver fazendo aquele trabalho de forma detetive, né? Eu vou fazer para descobrir o que causou, né? Essa ideia de detetive tem uma grande possibilidade de estar criando memória. E, gente, é o seguinte, às vezes o problema não é nem de passado, às vezes o problema é de presente, é de vida merda, né? E aí você vai fazer uma regressão, vai acessar a memória, você vai falar que você resolveu a raiz e você não está resolvendo nada. Porque às vezes o problema é que seu cliente está sem dinheiro, seu cliente está separando do casamento, o filho do seu cliente está dando problema, a vida dele está um lixo, e acessar o trauma e resolver o trauma não vai mudar a experiência dele de hoje, né? Beleza. Bom, acho que basicamente são esses os principais problemas da regressão ali, né? E agora eu vou estar falando para vocês sobre a aplicação do meta-padrão dentro da regressão. Ah, você perguntou o que, Elisa? E aí faz o que o quê? Só para saber. Manda aí que eu respondo melhor. Como assim presente sem regressão? Trabalhar um problema. Ah, tá, legal, legal. Aí a gente usa o trabalho generativo, ou o trabalho de dar recursos mesmo. É o dar recursos. A gente vai aplicar o meta-padrão, a gente vai dar recursos para a pessoa ter potência hoje. Mas perceba que eu não estou querendo resolver um trauma. Eu estou querendo condicionar o meu cliente a ter novos comportamentos mais funcionais. Então, eu vou fazer o mesmo processo orientando para o futuro, mas obviamente que eu vou discutir. Vou trazer soluções, vou descobrir as intenções, vou analisar a função das respostas, vou trabalhar em cima das funções. Talvez eu tenha que substituir algum comportamento, alguma coisa, porque a função é necessária, né? E por aí vai. O trabalho fica um pouco mais complicado, mas, gente, de verdade, a maior parte do processo de terapia não é passado, né? Problema presente. Seguindo. Agora a gente vai falar sobre o meta padrão e a regressão.
Bom, vocês já sabem tudo sobre o funcionamento da regressão agora, vocês já sabem sobre o meta-padrão, agora a gente vai relacionar esses dois. Vamos entender como eu posso acelerar e tornar mais eficiente o meu processo regressivo. Bom, vamos lá. Meta-padrão tem 4 etapas, essas 4 etapas vão acontecendo em looping, né? E essas 4 etapas, gente, elas vão acontecer dentro de cada uma das memórias da regressão. Ou seja, eu vou rodar um loop inteiro do meta-padrão dentro de cada uma das memórias acessadas. É um ciclo inteiro de meta-padrão por memória. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Primeira etapa do meta-padrão é qual? É disparar o estado do problema. Quando que eu vou começar a disparar o estado do problema, gente? No começo da regressão, né? Eu vou disparar o estado do problema para começar a regressão. Eu vou disparar esse estado do problema. O estado do problema disparado vai ativar o negócio, a memória dependente do estado, que, consequentemente, vai puxar todas as memórias que contêm esse mesmo estado. Né? Todas as memórias têm que ser ativadas, evocadas à consciência. Então, disparei o estado, ampliei o estado, primeira etapa do metapadrão. Tá feito. Maravilha. Teia neural já está instável aqui. Qual que é a segunda etapa do metapadrão? É dissociar. Né? Dissociar é fazer o cliente entrar em estado neutro. Por que o cliente tem que estar em estado neutro? Para não ser tão influenciado pela memória dependente do estado, né? Para ele conseguir falar sobre soluções ao invés de falar sobre problema. Ou seja, disparei estado, puxei a memória. Memória veio, meu cliente estaria associado, sofrendo com a memória. O que eu vou fazer? Eu vou dissociar a memória. Eu vou fazer o meu cliente se ver na memória. Se ver lá na memória, dissociar. Né? Essa é a segunda etapa do método padrão, ou seja, toda a regressão que eu for fazer, assim que a memória for evocada, eu vou fazer o meu cliente ver essa memória em uma tela. E, gente, vamos ser bem sinceros. Agora que vocês já entendem sobre lei de Hebb e LTP, vocês podem perceber a cagada que é ficar fazendo regressão com o cliente associado. Né? Aquele show que a gente vê dos hipnólogos fazendo, em que o cliente volta a falar como criança, né? Volta, se encolhe, para... é porque ele está associado. Isso é show, isso não é terapêutico. Né? Porque quando o meu cliente está associado, eu estou estimulando o estado de problema e não recurso. Né? Então, a segunda etapa do meta-padrão seria, assim que a memória foi evocada, eu vou dissociar o meu cliente, vou fazer ele se ver lá na memória por uma tela, para ele ficar em um estado mais neutro. Basicamente, é isso aí. Dentro da regressão, a gente nunca vai ficar trabalhando com o cliente associado. Você só vai associar o seu cliente ao trauma se o corpo dele já tiver com recurso. Tá? Eu nunca vou fazer ele ficar se associando se o corpo não tiver com recurso. A não ser que eu queira disparar o estado, obviamente. Bom, seguindo. Nesse momento em que o meu cliente está dissociado e se vendo lá no trauma, esse é um momento bom de você ressignificar. Por que esse é um momento bom de você ressignificar? Porque se ele está neutro, ele vai conseguir perceber as coisas de uma nova forma com maior facilidade. Eu não vou ressignificar antes de dissociar o meu cliente. Faz sentido eu só buscar ressignificar depois de eu dissociar o meu cliente, gente? Né? Porque se eu ainda estou no estado de problema, vai ser bem mais difícil, né? Bom, beleza. Então, dissociei, aproveito para ressignificar nesse momento. Aí eu vou estar com o meu cliente se vendo lá no trauma na frente dele por uma telinha. O que eu vou fazer? Aí eu vou para a terceira etapa do metapadrão. Eu vou descobrir que recurso que o meu cliente precisa ter dentro do trauma. Essa terceira etapa do metapadrão, gente, eu posso fazer tanto durante... Quer dizer, descobrir o recurso, né? Eu posso descobrir o recurso tanto durante a regressão, mas eu sugiro vocês descobrirem o recurso antes de puxar as memórias. Tá? Descubra que recurso seu cliente precisa hoje para lidar com o problema hoje. Se você já tiver o recurso na mão, vai ser muito mais fácil. Então, disparei a emoção, puxei a memória, dissociei o cliente está se vendo lá na memória. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir o recurso, ou eu já sei, e eu vou disparar esse recurso no corpo do cliente. Disparei, ampliei. Terceira etapa do meta-padrão. Aí a gente vai para a quarta etapa do meta-padrão, que é o quê? É eu entrar no trauma com estados de recurso já no corpo. Né? Basicamente é isso aí. Então, quando eu entro no trauma com os recursos no corpo, isso é o colapso, isso é o estimular o A e o B ao mesmo tempo, né? O A é o problema, o B são as teias neurais recurso. Consequentemente, é aí que eu estou promovendo a principal parte da neuroplasticidade da regressão. É nessa quarta etapa, né? Beleza. E aí,
quando eu entro dentro do problema com estados de recurso e colapso, existe uma sensação, uma experiência de esvaziamento do estado do problema. Quando a gente colapsa, o problema, vamos dar um exemplo que está disparando uma sensação no peito do cliente. Quando eu faço o colapso, se antes disparava uma intensidade 9, o objetivo é que ela já reduza, dispara 7, 6, 5, por exemplo. A cada colapso que você faz, o estado do problema reduz. Por quê? Porque você já promoveu a neuroplasticidade ali. Você pode fazer, na verdade, vários colapsos na mesma memória, que você vai estar batendo em todas as memórias do conjunto. Mas não precisa. Não precisa. Então, faz um colapso por memória. Ou seja, dispara o estado, amplifico, puxa a memória, dissocio, ressignifico o dissociado, descubro os recursos, disparo os recursos no corpo e entro dentro do trauma com os recursos no corpo, colapsando esses estados. Entrei dentro do trauma, colapsei. O que eu posso fazer? Eu posso aproveitar e ressignificar um pouco mais. Né? Agora que eu já colapsei, o estado já é outro. Com o meu cliente tendo estado de recurso, ele vai conseguir pensar em recurso, ele não vai estar nem neutro, ele vai pensar em recurso. Né? Então, eu ressignifico na segunda etapa e depois da quarta etapa do meta-padrão. Eu geralmente faço 2 momentos diferentes de ressignificação na regressão. Basicamente é isso. Né? Bom, terminei com essa memória, colapsei, ressignifiquei ali. O que eu vou fazer? Eu vou ver se o estado do problema ainda existe ou não. Se o estado do problema ainda está disparado, ainda existe, isso já tem feito a primeira etapa do metapadrão. Já está instável, tem neural. Se não disparou em estado, o que eu vou fazer? Eu vou botar no problema de novo e ver se o estado disparou ou não. Se o estado disparou, eu puxo a próxima memória e faço o mesmo processo. Dissocio, ressignifico, busco o recurso, disparo o recurso, entro dentro do problema, ressignifico. Não disparou o estado do problema. O que eu vou fazer? Acabou. Acabou ali. Simples assim. Basicamente é isso. Então, eu vou estar repetindo processos de colapsos de âncoras de recurso dentro de cada memória da regressão. Esse, gente, é o processo do meta-padrão dentro da regressão. E, basicamente, isso vai fazer que você faça regressões que antes levaria 20 memórias ou horas de tempo, você vai fazer em questão de poucos minutos, acessando poucas memórias, né? Basicamente, é isso aí. Tá. Aí é o seguinte, gente. Tecnicamente, terminamos essa aula aqui. Saibam que na semana que vem eu vou estar dando mais uma aula de meta-padrão. Eu vou estar ensinando vocês a como aplicar o meta-padrão dentro de diversas ferramentas da PNL, né? Não só da PNL. A gente vai falar do meta-padrão dentro do Swish, do Squash, dentro da sensibilização sistemática, do cura rápidas de fobias, e por aí vai, né? E já fiquem sabendo que agora agora em setembro, eu vou estar dando um curso de 4 dias online, um curso prático sobre a aplicação do meta-padrão de forma conversacional, né? É o meu curso de hipnose conversacional generativa, que fala sobre como eu posso fazer mudanças emocionais por meio de um bate-papo, né? Basicamente é isso aí, gente. Então, se você me assistiu até aqui, já dá um like, curte aqui também pra gente, me segue aqui no YouTube, isso vai me ajudar com certeza, e siga a Associação Brasileira de Hipnose, a ABH, nas mídias sociais também. Semanalmente a gente tem atividades, tem bastante coisa legal rolando. Agradeço a presença de todo mundo, um grande abraço, até mais.